No vídeo de hoje vamos falar sobre limites notáveis envolvendo funções exponenciais e logarítmicas. Para trás terá ficado o trabalho em particular com um dos limites notáveis envolvendo funções exponenciais, portanto o e de x menos 1 sobre x. No entanto, este voltará a ser utilizado para a resolução destes limites que iremos falar hoje. Sendo assim, eu vou para já colocar aqui os limites notáveis e para começarmos então a tentar perceber como é que eles serão aplicados na resolução deste tipo de exercícios. Começando aqui pela primeira linha, reparem que uma das coisas mais importantes, ou o que eu acho que é bastante importante para vocês conseguirem identificar que limite notável se trata, será sempre identificarem qual é a indeterminação que está presente. Claro que para trás também é relevante, mas muitas vezes ultrapassa-nos, especialmente quando nós estamos a fazer muitos limites seguidos. No entanto, aqui eu penso que vai ser crucial vocês saberem identificar qual é a indeterminação para depois também saberem para onde é que devem encaminhar o vosso limite. Aqui no primeiro, nós começamos com uma determinação do tipo infinito sobre infinito, porque eu vou relembrar que a função exponencial, ela é de base é uma função crescente porque para mais infinito ela tende para mais infinito e se fosse para menos infinito ela tenderia para zero. Portanto, isso são dois limites que vocês já trabalharam para trás. Portanto, o limite da exponencial de base é mais infinito para mais infinito e se for para menos infinito, ela dá zero. Também vocês podem aqui usar a questão de que o E será um número maior do que 1 e, portanto, significa que o valor deste limite é então mais infinito pelo facto de a base ser maior do que 1 e quando fazemos ao contrário ficava 1 sobre E e a base seria aí menor que 1, então tenderia para zero, tal como acontece nos limites das progressões geométricas. Ok, sendo assim, o primeiro limite está já dentro do limite notável, ou seja, vocês têm uma exponencial sobre x elevado a um número. Reparem que na própria definição daqui do limite notável, este x pode estar elevado a qualquer número. Portanto, eu tenho aqui x ao quadrado, mas se fosse x ao cubo ou x mesmo elevado a qualquer valor, eu continuava aqui a identificar que este já é o meu limite notável. Portanto, então o resultado será mais infinito. No entanto, no que vem a seguir, no exponencial, em vez de ter só x, já tem o 2x. Então aqui eu já tenho que, à semelhança do que já aconteceu noutros limites notáveis, com o seno x sobre x, e mesmo neste aqui que eu tenho aqui ao lado, vocês quando têm um número no expoente, vocês têm que alterar o denominador em concordância. Então neste caso ele vai ficar o limite, quando x tende para mais infinito, de e de 2x, portanto eu vou querer aqui multiplicar o denominador desta fração também para ficar com o 2, o que significa que aqui ao lado vai ser multiplicado por 2 para compensar, visto que eu multipliquei o denominador por 2. Sendo assim, mesmo que eu multiplique o x por 2, não altera o valor do meu limite, ele continua a tender para mais infinito, então significa que isto dá mais infinito vezes 2, ou seja, mais infinito. Aqui em terminação inicial era infinito sobre infinito, portanto este aqui também será o próximo. Ok, aqui a ideia vai ser basicamente a mesma, portanto eu tenho 3x no expoente, então significa que em baixo eu também quero que fique 3x, mas neste caso o expoente que está em baixo, que é x ao quadrado, terá que estar para todo o 3x. Então agora aqui vamos ter que dizer que fica 3x tudo ao quadrado, e vamos ter que compensar aqui com 3, mas com 3 ao quadrado, porque este quadrado que estava para o x, agora vai ter que ficar para o 3x. Então, na verdade, o que nós acrescentamos em baixo não foi só 3, mas sim 3 ao quadrado. Então, ao compensar, vamos colocar também o 3 ao quadrado. Sendo assim, o 3x também vai tender para mais infinito, portanto este 3 não altera o valor do limite, então fica mais infinito vezes 9, que dá mais infinito. O próximo também começa com uma indeterminação, ele tem ali aquele 1/5 que eu posso, no fundo, separar e passar para fora e deixar só aqui é de 4x sobre x ao quadrado, ou seja, vamos também compensar, ou seja,
Eu tenho aqui 4x, então aqui em baixo eu vou também colocar 4x ao quadrado e vou compensar com 4 ao quadrado pela mesma razão que expliquei no anterior. E então fica 1/5, mesmo que eu coloque aqui a multiplicar por 4, vai continuar a tender para mais infinito, então vai ficar aqui o limite notável, ou seja, fica mais infinito vezes 16, e isto tudo vai dar mais infinito. Ok, continuando. O próximo limite, vou só arranjar aqui um bocadinho, agora nos próximos vou ter que arranjar sempre um bocadinho mais de espaço. Reparem que se eu substituir o x ali em cima com menos infinito, como tenho menos atrás, vai dar exponencial para mais infinito, que continua a ser mais infinito. Portanto, isto vai dar infinito sobre infinito. No entanto, este limite notável só funciona quando o x está a tender para mais infinito e não para menos infinito. O que significa que eu vou ter que fazer uma mudança de variável. Ou seja, o meu x tende para menos infinito. Se eu quero que ele tenda para mais infinito, vamos colocar aqui um menos atrás. Então, este será o meu y, o que significa que se o meu y é igual a menos x, ou seja, x será igual a menos y. Ou seja, fica o limite, quando o y tende para mais infinito, de e de y, porque aqui vamos logo substituir diretamente, e aqui embaixo fica menos y. Entretanto, o menos pode passar para fora do limite, e já temos o nosso limite notável, portanto fica menos, e o resultado do limite notável como é mais, então no final ficamos com menos infinito. Ok, o próximo limite tem também determinação do tipo infinito sobre infinito. Eu posso começar por passar o 3 para fora do limite e fica x sobre e de 6x, o que me possibilita agora aqui compensar com 6 e compensar aqui também embaixo com 6. Reparem que eu coloquei assim para eu perceber que este 1/6 não está aqui, não é necessário estar aqui dentro do limite, portanto pode passar para fora. E vamos ficar com 6x sobre e de 6x, que será o inverso do nosso limite notável. Ou seja, aqui vai ficar 1/2 vezes 1 sobre o limite quando x tende para mais infinito aqui na mesma, e agora aqui ao passarmos ao inverso, de facto, isto já será o resultado do limite notável. Ou seja, fica 1 sobre mais infinito, que dá 1/2 vezes, dava aqui um 0 mais, portanto, mas então vai ficar igual a 0. Este limite notável que temos estado até agora a trabalhar, ele funciona quando a base é uma base com o número de Neper, ou seja, é uma base E. Então o que é que acontece quando eu tenho na mesma uma indeterminação, eu vou vendo aqui um limite com o mesmo aspecto dos anteriores, mas cuja base é 2 e não base E. Então nós aqui vamos ter que trocar a base da exponencial, porque reparem que 2 elevado a x, no fundo eu se quiser escrever na base E, terá que ficar E ln de 2 elevado a x, utilizando as propriedades das exponenciais e logaritmos. E entretanto este x pode passar para trás do logaritmo e fica EX ln de 2. Então voltando aqui ao meu limite, eu vou colocar que isto é o limite, quando x tende para mais infinito, de e de x ln de 2 sobre x. Ou seja, agora, se eu compensar, já fica o limite notável, porque se aqui o meu x em cima está a multiplicar por ln de 2, então em baixo, se eu puser também a multiplicar por ln de 2 e compensar multiplicando em cima por ln de 2, visto que multiplicar por ln de 2 não altera o valor do limite, então fica mais infinito vezes ln de 2, que fica mais infinito. O
O próximo limite, se nós formos substituir, tem uma indeterminação um pouco diferente do que apareceu nas anteriores, porque ele, na verdade, ao substituir, fica 0 ao quadrado vezes e elevado, e peço desculpa que aqui deveria, ou seja, como estava, na verdade, nem sequer tinha nenhuma indeterminação, mas eu pretendia aqui que fosse 2 sobre x. E agora sim, ele vai ficar 2 sobre 0 mais, ou seja, fica 0 vezes e elevado a mais infinito, que dá então a indeterminação. Então o que é que vamos fazer aqui? Portanto, eu vou passar novamente o limite. E vamos fazer então uma mudança de variável, ou seja, o x tende para 0 mais, mas eu preciso que tenda para mais infinito e, portanto, então aqui fazemos o inverso. Ou seja, se o y vai tender para mais infinito, então se o meu y é 1 sobre x, posso substituir o x por 1 sobre y. Ou seja, fica o limite quando o y tende para mais infinito. E agora vamos substituir o x por 1 sobre y ao quadrado e aqui em cima também. Ou seja, fica 2, que era como se estivesse sobre 1, a dividir por 1 sobre y. Portanto, fica o limite, quando o y tende para mais infinito, de 1 sobre y ao quadrado, é elevado a 2y, ou seja, fica o limite, quando o y tende para mais infinito, de e de 2y sobre y ao quadrado. Ele ainda não está bem um limite notável, porque em cima nós temos 2y e não só y. Portanto, eu agora vou compensar, ou seja, e de 2y, aqui fica 2y ao quadrado, e vamos compensar com 2 elevado a 2. Como multiplicar por 2 não altera o valor do limite, então fica mais infinito vezes 4, ou seja, mais infinito. Mais um, aplicando estas regras. No próximo, se eu for substituir, ele fica 2, 1 mais infinito, mais menos infinito. Ou seja, exponencial para mais infinito dá mais infinito, menos infinito. Ou seja, dá uma determinação do tipo infinito menos infinito. Ok, então sendo assim, eu posso preparar aqui, eu vou ter que fazer mudança de variável, porque o x está a tender para menos infinito, mas eu posso preparar aqui um bocadinho o meu limite antes de fazer essa mudança de variável. E em que sentido? Posso começar por separar aqui isto em 2 vezes 2 elevado a menos x, e eu sei que me vai dar jeito ter a exponencial a dividir por x por causa do limite notável. Então posso já colocar o x em evidência. E assim, agora, ao fazer o limite notável, que entretanto eu peço desculpa que fui alterando aqui para mais infinito, mas na verdade o limite tende para menos, vai-me permitir fazer a mudança de variável. Portanto, na mudança de variável nós vamos dizer que o x tende para menos infinito, então para tender para mais vai ficar menos x, e o y tende para mais infinito. Ou seja, se o y é igual a menos x, nós vamos substituir o x por menos y. Ou seja, fica o limite, quando o y tende para mais infinito, de menos y, 2 vezes 2 elevado a y, substituindo aqui, e aqui fica menos y, mais 1. Ou seja, fica o limite, quando o y tende para mais infinito, de menos y, e agora eu vou só tirar este sinal negativo. E, portanto, falta-me só fazer ali uma mudança de base, por causa daquilo que falei anteriormente, que este limite notável só funciona para base 2, e, portanto, ter 2 elevado a y é o mesmo que ter e ln de 2 elevado a y, ou seja, e ln de e de y ln de 2. Portanto, fica o limite, quando o y tende para mais infinito,
de menos y vezes menos 2 vezes e y ln de 2, que já sei que vou ter que multiplicar cá em baixo também por ln de 2, para depois poder ficar então aqui com o meu limite notável, visto que multiplicar por ln de 2 não vai alterar o meu limite. Sendo assim, vai ficar menos infinito vezes menos 2 vezes o resultado do limite notável, vezes ln de 2 mais 1. Ou seja, fica menos infinito vezes menos infinito, que na verdade não é indeterminação, mas que dá mais infinito. Como já deu para perceber, nós vamos ter um limite notável envolvendo os logaritmos, mas este limite notável só vai ser aplicado quando vocês tiverem o x a tender para mais infinito, ou seja, portanto, quando tiverem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Neste caso, nestes três exemplos que vamos ver a seguir, vai envolver também logaritmos, no entanto, a indeterminação é do tipo 0 sobre 0. Então, na verdade, quando isso acontece, ou seja, quando vocês têm uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e envolve logaritmos, nós vamos automaticamente fazer aqui uma mudança variável, que será um bocadinho diferente do que terá sido feito até agora, porque o objetivo desta mudança de variável será converter este limite que está escrito em função de logaritmos para exponenciais. Então, como é que funciona esta mudança variável? Nós vamos designar por y a parte toda do logaritmo e vamos resolver isto como se estivéssemos a resolver uma equação de forma a obter esta equação escrita em função de x. Ou seja, vai ficar e de y igual, ou seja, era como se eu estivesse a isolar o x, portanto, então vai-me dar e de y menos 1 igual a x. E o que acontece é que neste caso o x tende para 0, se eu for ali substituir ao meu y, fica y ln de 0 mais 1, que dá ln de 1, que dá 0. Portanto, aqui o meu y continua a tender para 0. Ou seja, o objetivo desta mudança variável, no fundo, não é alterar o valor para o qual o limite tende, que é o que normalmente nós fazemos nas mudanças de variável, mas sim alterar a expressão. Ou seja, quando eu regresso aqui, vai ficar o limite quando o y tende para 0, e reparem que o meu x vai corresponder a e de y menos 1, portanto, então fica aqui e de y menos 1, e aqui embaixo o meu y é correspondente àquilo que eu assumi que era a minha mudança variável. Portanto, então aqui vai ficar y. O que significa que automaticamente ao fazer esta mudança variável, nós chegamos ao outro limite notável que já tinha sido trabalhado e cujo seu resultado é 1. O próximo exemplo, se nós formos substituir o x por 1, volta a dar indeterminação do tipo 0 sobre 0, então significa que eu vou automaticamente pegar na parte do logaritmo e dizer então que se o meu y vai ser ln de 2 menos x, e de y vai ser igual a 2 menos x. Como o meu objetivo é isolar o x, então fica 2e de y. Reparem que aqui o x não tende para 0, mas também, e vocês também podiam fazer, ou seja, um primeiro transformar o x que está a tender para 1 para atender para 0, portanto mudar para uma variável, e só depois trocar a variável para substituir o ln, mas não vale a pena, porque vocês se verificarem, ou seja, se o x tende para 1, o meu y, como nós definimos inicialmente, fica ln de 1, que dá logo 0, portanto então já fica aqui com o y a tender para 0, portanto é um 2 em 1. Então fica o limite quando o y tende para 0 de 1 menos o meu x, que é 2 menos e de y, a dividir por 2 vezes o meu y. Ou seja, fica limite quando o y tende para 0 de 1 menos 2 mais e de y sobre 2y, ou seja, limite quando o y tende para 0 de e de y menos 1 sobre 2y. Ou seja, dá para passar o 1 meio para fora do limite e o que sobra já é o limite notável. Portanto, fica o meio vezes 1, que dá igual ao meio.
O próximo limite vai, se eu substituir o x por 2, vou ter outra vez uma interminação do tipo 0 sobre 0. No entanto, eu não vou logo substituir, está bem? Porquê? Porque o nosso objetivo é tirar ali o ln. Mas então, por que não aplicar primeiro uma das propriedades, que é tirar dali aquele 3, para facilitar depois, quando eu for resolver de limite notável? Está bem? E aqui, se quiserem, também podem colocar o x em evidência, uma vez que depois pode facilitar quando vocês estiverem a fazer a substituição. Então vamos lá, agora sim, mudança de variável, portanto o meu y vai ser o ln de x menos 1, que fica a e de y igual a x menos 1, ou seja, e de y mais 1 é igual a x. Então, o meu x tende para 2, se eu for substituir, fica ln de 2 menos 1, que é ln de 1, que dá 0, então o meu y vai tender para 0. Portanto, fica o limite, quando o y tende para 0, de 3 vezes o que eu designei como sendo o y, e agora aqui fica e de y mais 1, e no outro e de y mais 1 menos 2. E reparem que, ao fazermos os parênteses logo no início, vai permitir separar isto em dois limites. Um que fica o 3 sobre e de y mais 1, que não tem qualquer tipo de indeterminação, e o outro que vai corresponder a um limite notável. Ou seja, aqui neste fica 3 é elevado a 0 mais 1, e aqui então fazemos o inverso do limite quando o y tende para 0, de e de y menos 1 sobre y. Aqui fica 3 sobre 2, o resultado deste limite notável, como é 1, então fica 3 sobre 2. Ok, então agora sim, vamos explorar o último limite notável, que é dos com x a tender para mais infinito. Este limite, como eu referi, ele só é aplicado quando o x está a tender para mais infinito, portanto ele fica infinito sobre infinito, e é quando dá este tipo de interminação. Neste primeiro, ou seja, basta passar o meio para fora, e fica ln de x sobre x, então dá-nos logo 1 meio vezes 0, que dá igual a 0. No próximo, e peço desculpa, ele tem terminação do tipo infinito sobre infinito. Já agora, só para explorar, se vocês não estão relembrados, a função logarítmica ln de x tem este aspecto, e de facto o limite, quando x tende para mais infinito, do ln de x, vai dar, portanto ela sobe, dá mais infinito. Aqui na função logarítmica, nós não temos o limite para menos infinito, até porque o domínio desta função é R+, mas se pedisse o limite em 0+, ela desce, então ficava menos infinito. Só para vos ajudar aqui a saber qual é a indeterminação. No próximo, então tem indeterminação do tipo infinito sobre infinito, portanto o logaritmo para mais infinito dá mais infinito e em baixo também. Posso passar o 1/5 para fora e fica ln de 3x sobre x, e aqui posso, por exemplo, fazer o mesmo que fizemos no limite com as exponenciais, que é compensar. Ou seja, aqui dentro do logaritmo tenho 3x, posso multiplicar por 3x em baixo e em cima para compensar. Este 3 pode ficar para fora do limite e multiplica pelo 1/5 que já se encontrava fora. E agora, multiplicando por 3, não altera o valor do limite, ou seja, vai ficar 3/5 vezes 0, que dá, desculpa, que dá 0, obviamente. O próximo também dá infinito sobre infinito, mas eu posso tirar aquele expoente, passá-lo aqui para fora, 3 ln de x sobre 5x, passar o 3/5 também para fora do limite e fica logo o limite notável. Ou seja, vai-me dar também 3/5 vezes 0 e, portanto, vai ficar 0. À semelhança do que aconteceu quando nós estivemos a trabalhar o limite anterior, poderá acontecer também aqui que apareçam logaritmos que não estejam na base E, ou seja, sem ser ln. O que acontece aqui é que
como este limite notável só funciona com base LN, nós vamos ter que fazer aqui também uma mudança de base. Mas antes disso, o que eu aconselho aqui é, ele vai dar interminação do tipo infinito menos infinito, portanto, colocaria aqui o x em evidência, e agora sim, vamos proceder à mudança da base. O nosso objetivo aqui é passar para a base LN, então fica 3 vezes ln de x sobre x, que divide sobre... Ele está na base 10, porque tem log só, então na mudança ele fica ln de x a dividir por ln de 10, que depois por sua vez divide por x. Ou seja, fica o limite, quando x tende para mais infinito, de x vezes 2 menos 3, e ali fica ln de x sobre x ln de 10. Este ln de 10 pode passar, em vez de estar a dividir pelo ln de x, pode passar a dividir pelo 3, então fica 3 ln de 10 vezes ln de x sobre x, e assim o logaritmo fica destacado, ou seja, o resultado vai dar 0, então fica mais infinito, vezes 2 menos 3 ln de 10 aqui, então, vezes 0, que vai dar mais infinito vezes 2 menos 0. E, portanto, fica mais infinito vezes 2, ou seja, mais infinito. Este próximo limite tende para 0 mais. Se eu for substituir, ele ficava 0 mais vezes o logaritmo para 0 mais, tal como eu expliquei há um bocado, este dava menos infinito, portanto também nos conduz aqui uma indeterminação. E aqui vamos então fazer uma mudança de variável, visto que se ele tende para 0 mais, o seu inverso vai tender para mais infinito. Então significa que, se eu designar o y por 1 sobre x, vamos à nossa condição e substituímos o x por 1 sobre y. Vamos aqui ao nosso limite. Então fica o limite quando o y, portanto vou só copiar, limite quando x tende para 0 mais de x ln de x, vai ser substituído pelo limite quando o y tende para mais infinito de, então aqui fora fica 1 sobre y vezes ln de 1 sobre y. Ou seja, fica o limite, quando o y tende para mais infinito, de aqui ln de y elevado a menos 1, ou seja, fica o limite, quando o y tende para mais infinito, de menos ln de y sobre y. Este menos pode passar para fora do limite e já temos então o limite notável, que vai dar 0. Portanto, as propriedades dos limites, dos logaritmos, também podem perfeitamente serem utilizados aqui. Neste caso, o próximo limite, como dá outra vez infinito sobre infinito, então o que é que vamos fazer aqui? Nós vamos começar por colocar o x ao quadrado em evidência dentro do logaritmo, no fundo aqui para conseguir, dentro do logaritmo, criar um produto. Porque ao ficarmos com um produto dentro do logaritmo, ele fica ln de x ao quadrado mais ln de 2 mais 3 sobre x ao quadrado, tudo a dividir por x. O que significa que, por sua vez, eu vou poder separar isto em dois limites. Ali, o ln de x ao quadrado, entretanto, posso passar o 2 para trás, e fica aqui sobre x. E no próximo limite também vai ter que ficar sobre x, porque em cima estava uma soma e não uma multiplicação entre os logaritmos. Ou seja, aqui o resultado vai ficar 2 vezes o resultado do limite notável, que é 0, e o outro limite que sobrou já não tem determinação. Mas dá para fazer, por isso dá para fazer diretamente, ou seja, fica 0 mais ln de 2 sobre mais infinito, que também é 0. Por último, este limite foi muito parecido com o que nós fizemos há um bocado com
a outro limite notável, só que a interminação, como dava 0 sobre 0, não vai ter nada a ver com o que eu vou fazer agora. Mas, portanto, aqui eu vou usar a estratégia do que usei em cima, colocar o x em evidência, no fundo, para depois poder transformar o produto numa soma. E assim, como fica uma soma, dá para separar em dois logaritmos, dois limites, na verdade, que no primeiro caso é o limite notável cujo resultado é zero, e no outro fica ln de 1 sobre mais infinito, ou seja, 0 mais 0 sobre mais infinito, que também dá 0. Só para relembrar aquilo que nós falamos um pouco anteriormente neste vídeo, reparem que eu podia pegar exatamente neste limite e em vez de ser com o x a tender para mais infinito, posso colocar com o x a tender para 0. Só que aqui, como a interminação já seria 0 sobre 0, então já não fazia nada do que fiz como eu fiz no para infinito sobre infinito. Ou seja, aqui já designava o meu y como sendo ln de 1 mais x, ou seja, resolveria isto de forma a conseguir isolar o x, e no fundo, como o x estava a tender para 0, ao substituir naquilo que eu designei como sendo y, fica y a tender para 0. Portanto, fica o limite, quando o y tende para 0, então aqui em cima era y, e em baixo é de y menos 1, o que corresponderia ao inverso do limite notável, ou seja, fica 1 sobre o limite quando o y tende para 0 de e de y menos 1 sobre y, que dá 1. Portanto, duas abordagens completamente diferentes. Para a maioria de vocês, o vídeo termina aqui. Eu vou só explicar aqui mais uma regra que aparece nos vossos manuais. No entanto, para exame nacional, não será necessário fazer a revisão deste tópico, pelo que, se não for dado em sala, não parem o vídeo aqui, está bem? E termina aqui a nossa abordagem de limites, na verdade, para o 12º ano. No entanto, se a professora trabalhar este limite em sala, ou seja, este é o limite de uma função, cujo no expoente temos outra função, então significa que já sabem que neste tipo de limites vocês vão ter que fazer aquela conversão que eu explico aqui em cima, que é converter isto para E, ln, e aquilo que vos é dado passa para o expoente. De seguida, o que ficou aqui neste expoente passa para trás, atenção, não é para trás do exponencial, mas sim para trás do logaritmo. Ou seja, vai ficar aqui x mais 2 sobre x ao quadrado vezes ln de 3x. E, na verdade, este limite é praticamente todo resolvido em cálculo auxiliar. Ou seja, no cálculo auxiliar, vocês vão fazer o limite do que colocaram no expoente. Ou seja, isto vai dar-me o limite quando x tende para mais infinito, e aqui eu vou separar o meu denominador, este x ao quadrado, e vou pôr um x sobre o x mais 2 e o outro x sobre o ln de x. Porque assim posso, em primeiro lugar, na primeira fração, separar, ou seja, x a dividir por x dá 1 mais 2 sobre x, e no outro já dá um limite notável se eu compensar com 3x, aqui, ou seja, com 3. Ou seja, vai-me dar, portanto, como 3x também tende para mais infinito, no fundo vai-nos dar 1 mais 0 vezes o resultado limite notável, que é 0. Portanto, fica 1 vezes 0, que dá 0. Então, voltamos aqui, colocamos o resultado limite no expoente do E, e então chegávamos à conclusão que este limite seria 1. No próximo exemplo, a ideia vai ser exatamente igual, ou seja, nós começamos exatamente com a mesma preparação do limite. Fica o limite quando x tende para mais infinito de E ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x, que
fica o limite quando x tende para mais infinito de E 1 sobre x que passa para trás do logaritmo. Passam para cálculo auxiliar e fica o limite quando x tende para mais infinito do que tem no expoente. Ou seja, fica o limite quando x tende para mais infinito de ln de 1 mais x sobre x. E aqui, como isto vai dar em terminação do tipo infinito sobre infinito, nós vamos colocar o x em evidência e separar aquele produto que ficou dentro numa soma, ou seja, fica ln de x mais ln de 1 sobre x mais 1. Ou seja, vai dar o limite, quando x tende para mais infinito, de ln de x sobre x mais ln de 1 sobre x mais 1 sobre x. O primeiro dá zero, porque é um limite notável, e no outro vamos fazer a substituição, portanto fica ln de 1 sobre mais infinito, que vai dar zero, sobre mais infinito. Ou seja, fica 0 mais ln de 1 sobre mais infinito, que dá 0 mais 0 sobre mais infinito, ou seja, 0 mais 0, que dá igual a 0. Portanto, outra vez, é levantado a 0, que vai ser igual a 1. O próximo limite vamos fazer da mesma forma. Portanto, ele fica ln de x sobre 2 mais 1 elevado a 1 sobre 2x. Passamos o 1 sobre 2x para trás. E agora, em cálculo auxiliar, vamos calcular o limite do que ficou no expoente. Portanto, fica o limite, quando x tende para mais infinito, de ln de x sobre 2 mais 1, a dividir por 2x. Posso passar, entretanto, um meio para fora do limite, enquanto aqui dentro coloco x em evidência, para depois poder separar este produto. Ou seja, fica ao meio vezes o limite de quando x tende para mais infinito, de ln de x mais ln de 1 meio mais 1 sobre x, e já posso colocar cada um sobre x. Fica 1 meio vezes 0 mais ln de 1 meio sobre mais infinito. Ou seja, fica 1 meio vezes 0 mais 0, que vai dar 0. Portanto, voltando aqui, vai dar E elevado a 0, que dá igual a 1. O último limite que me falta, a ideia é exatamente fazer da mesma forma. Eu vou iniciar o limite da mesma maneira, portanto, ou seja, vai ficar a limite de E ln de 1 mais 3 sobre 2n, elevado a 2n menos 1 sobre n mais 1, que dá o limite, e isto pode passar para trás da exponencial, 2 menos 1 sobre n mais 1, vezes ln de 1 mais 3 sobre 2n. No entanto, reparem que, ao passar aqui para cálculo auxiliar, isto vai ficar o limite de 2n menos 1 sobre n mais 1, vezes ln de 1 mais 3 sobre 2n. O que significa que eu posso fazer o seguinte: começar por colocar aqui o n em evidência, ou seja, no que ficou cá fora, n de
2 mais 1 sobre n. Aqui também colocar o n em evidência, e até corta, vezes ln, e aqui vou deixar igual. E isto já não tem determinação, porque ele fica 2 mais 0 sobre 1 mais 0, vezes ln de 1 mais 0. Portanto, dá 2 vezes 0, que é 0. Então fica e elevado a 0, que também dá 1. Espero que este vídeo vos tenha sido útil. Encontramos-nos no próximo vídeo.